Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia. Aqui vamos falar um pouco sobre a matéria psicodinâmica do trabalho, em específico psicologia organizacional ou psicologia do trabalho. Aqui vamos focar no tema liderança no mercado de trabalho. Quais são essas lideranças que estão compondo o mercado de trabalho atualmente? Quais as competências que diferenciam os líderes de destaque? É a pergunta proposta agora neste estudo. O perfil do líder do século XXI. Qual o perfil das lideranças das instituições e organizações de trabalho hoje? Ele precisa ter formação técnica e aprendizagem contínua, ou seja, ele nunca pode parar de buscar por mais conhecimento. Temos o líder empreendedor, esse costuma já ter seu empreendimento. O líder, ele assume riscos, ou seja, assumir riscos não tem a ver de ter um comportamento imprudente, mas de ter um planejamento e estratégias que inevitavelmente vão correr riscos para que seja possível, seja um investimento ou de um ganho mais imediato com saldo positivo no final da consequência daquele risco que foi assumido outrora. É necessário o líder ter visão estratégica. A visão estratégica vai dar uma perspectiva de conjunto sistêmico de como o líder irá desempenhar seu papel através de seu planejamento estratégico, como ele irá manejar aquela equipe, os recursos da empresa para atingir os objetivos dos indicadores da sua meta ou do seu processo de planejamento. É necessário o líder ter projetos alternativos. Por exemplo, eu gosto de usar a metáfora de dizer que nunca é bom você colocar os mesmos ovos na mesma cesta. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem muitos ovos, que seriam, digamos, seus ganhos, tudo aquilo que você acumulou de patrimônio, quantia financeira, etc., não colocar numa só cesta, ter outros projetos de renda paralelos, ou mesmo trabalhar com outras empresas. Estes líderes, alguns costumam trabalhar em outras empresas, em outros projetos, sejam pessoais ou de outras instituições no qual prestam algum tipo de serviço. Aprende com os erros. Isso é fundamental nos dias de hoje. Se percebe a compreensão errada de que o líder, ele é aquele que está sempre vencendo, ele está sempre competindo, está sempre enfrentando os obstáculos, como se o erro nem existisse para essas pessoas. Mas o que poucos dizem é que os erros e os fracassos ensinam muito mais do que as vitórias. E o líder, diante de um fracasso e de uma derrota, ele está passível de aprender com os seus erros para melhorar e aumentar sua capacidade e aptidão para lidar com os novos desafios diante das inúmeros possíveis desdobramentos que ocorrerão diante de uma empresa, por exemplo. Especialista e generalista. O que é o especialista e generalista? Ele é bom em algo específico, ao mesmo tempo que tem uma visão de compreensão do todo. Ele consegue ter um conhecimento, uma bagagem geral sobre a empresa ou local onde trabalha. O líder do século XXI tem visão de resultados. Ele observa os objetivos já tendo a noção de seu resultado, da consequência da sua ação. Ele entra num projeto, engaja em um processo, numa meta, por exemplo,
já visando os resultados, os objetivos finais. Este assume responsabilidades. Liderança e responsabilidades são quase ou já não são, sinônimos. Um corresponde ao outro. Seja responsabilidade sobre o pessoal, sobre a equipe, o time no qual ele trabalha, responsabilidade sobre os recursos da empresa e onde ele está aplicando esses recursos, como ele está manejando a sua equipe, como ele poderia estar manejando melhor sua equipe. É importante inovar. Assim como o líder, ele tem que ter pensamento, entre aspas, fora da caixa, que se espera que esse líder se reinvente, se ressignifique, refaça, recrie, esteja sempre se renovando e inovando, trazendo coisas novas para a equipe, para a empresa, para si e para o todo onde ele trabalha. O líder deve conhecer o negócio, ele conhece onde ele trabalha, com o que ele trabalha, qual é o seu público-alvo, qual produto ele quer entregar, qual serviço ele está entregando, como ele é visto por fora da empresa, como ele é visto dentro da empresa. É uma noção sistêmica sobre o seu empreendimento ou seu negócio, ou o negócio no qual ele presta algum tipo de serviço. O líder do século XXI tem conhecimento das macrotendências sociais. O que seriam macrotendências sociais? Bem, com o advento da internet, muitas coisas, ou muito mais a forma como nos comunicamos, como compramos produtos, vendemos produtos, como é divulgada as marcas, diz muito das tendências sociais que estão diretamente imbricadas na internet, coisas que ocorrem dentro e fora da internet, né? Porque o mundo não gira só em torno da internet, mas as influências e as tendências sociais circulam na internet, junto com as políticas, seja a política econômica, cultural, de costumes e todo quanto é tipo de política. As tendências mercadológicas, como o mercado está reagindo, como ele reage, o que ele espera dos profissionais e como trabalhar com esses profissionais dentro das lógicas de mercado e as tendências do momento. O líder sabe da cultura geral, seja da sua empresa, do seu meio ou segmento de atuação e vários outros aspectos culturais. Ele aprende uma outra língua, seja inglês ou espanhol. A da língua mais falada mundialmente hoje é o inglês, segundo o espanhol. É importante saber falar outra língua para se comunicar com outras instituições nas quais muitas das lideranças não falam o idioma português, e sim outras línguas, além de expandir para as tendências sociais, as macro tendências sociais que não ocorrem só dentro do Brasil, mas fora. Temos o conhecimento básico de informática. É importante ele saber alguma coisa sobre informática, saber lidar com este mundo digital, com planilhas, com documentos, Excel, relatórios e vários outros tipos de instrumentos de trabalho, ferramentas que podem ajudar a se organizar e organizar a sua equipe. Ele é um bom gestor de pessoas. O que significa gestor de pessoas? Ele sabe gerir as relações interpessoais a fim de lidar com os interesses, os conflitos do grupo, das dinâmicas de trabalho, as relações de trabalho que ocorrem naquele espaço de trabalho. Ele consegue gerenciar, guiar, orientar sua equipe e seu pessoal. Gestão de pessoas. Aqui eu coloco para vocês o livro O Monge Executivo, que é um livro muito bom, fala bastante do que significa ser líder e executivo. Outro livro, ele é do James Hunter, e temos a frase: liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através das pessoas, ou seja, gerir interesses. Ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas se façam através delas,
sempre haverá duas dinâmicas em jogo: a tarefa e o relacionamento, ou seja, o trabalho e a qualidade das relações no trabalho. A chave da liderança é executar as tarefas, enquanto se constroem relacionamentos. Por isso é importante se salientar as pessoas, ao humano que está por trás daquela tarefa, trabalho ou desempenho de função. Pessoas não são cargos, são humanos, com os mesmos sentimentos que qualquer líder ou colaborador teria. Por isso que é importante saber lidar com os afetos, os interesses e os conflitos desses grupos. Gestão de pessoas. Aqui o livro, que é o mesmo que eu citei, outra frase: tudo na vida gira em torno de relacionamentos com Deus, conosco, com os outros. Isto é especialmente verdadeiro nos negócios, porque sem pessoas não há negócios. Outro livro, De Volta ao Mosteiro, do autor James Hunter, o livro de ouro de liderança, John C. Maxwell, Jack Welch, Os Segredos da Liderança, de Robert Steller, Liderança e a Nova Ciência, Margaret J. Wheatley, O Monge que Vendeu Sua Ferrari, Robin Sharma. São livros de autoajuda relacionados à liderança e trabalho em equipe. Abordagens contemporâneas da liderança. Meu Deus, estou errando todas as palavras. O que vem sendo feito nas empresas no mundo atual em relação às abordagens de liderança? Abordagens contemporâneas de liderança. Vamos abordar no momento 4 tipos de liderança. 1. A liderança carismática. 2. Liderança visionária. 3. Liderança transacional. 4. Liderança transformacional. Temos a característica da liderança carismática, que é autoconfiança, é um líder que tem visão, apresenta uma meta idealizada, que propõe um futuro melhor que o status quo, ou que já está posto. Ele tem uma proposta melhor, mais idealizada sobre o que já está posto, para além do que já foi conquistado. Habilidade de articulação. Podem esclarecer e formular sua visão de maneira compreensível para os demais. Aqui é o poder comunicacional de articulação que esses líderes carismáticos têm como qualidade. Possui forte convicção no que acredita. Este tem comprometimento e assume riscos. Comportamento fora do habitual. Pessoas que têm carisma adotam atitudes vistas como modernas, não convencionais e contrárias às normas. Ou seja, ele, por muitas das vezes, nada contra a maré. Ele é um agente de mudança, sensibilidade ao ambiente, avaliações realistas das imposições ambientais dos recursos necessários para provocar mudanças. O sucesso deste tipo de liderança está associado, na maioria das vezes, a situações de mudança. Talvez seja por isso que os líderes carismáticos surgem quando a empresa está lançando um produto radicalmente novo ou enfrentando uma crise que ameaça sua sobrevivência. O estilo autoconfiante e apaixonado deste líder leva-o muitas vezes ao narcisismo, com dificuldade para ouvir os outros, defendendo com rigidez suas certezas, o que é problemático para tomadas de decisão em grupos, né? O ser está muito autocentrado em si. Temos as 2, liderança visionária. Parte da crença que a capacidade de criar visão de futuro é condição fundamental para a atuação bem-sucedida de todos os líderes.
pois o papel que desempenha para a organização vai além de ser uma orientação para uma meta, uma simples orientação. Segundo Boyd e Boyd, em 94, visão é uma imagem compartilhada do que queremos que a empresa seja ou se torne. Ela nos dá um ponto que objetiva uma futura orientação. Tênis e Knowles, em 88, descrevem a visão como a construção de uma imagem mental clara e intensa de um possível e desejável estado do futuro da organização, a ponto de torná-la presente em todas as ações do líder. Uma visão, portanto, é um alvo e seu papel torna-se central para o sucesso da liderança à medida que captura a imaginação de todos os que com ela entram em contato. E são influenciados, são inflamados pela imaginação, da imagem clara e mental, da visão do líder visionário, ou a liderança visionária. Mas não basta acreditar nos próprios desejos. É preciso conseguir que os outros reconheçam e aceitem sua visão. Ou seja, é necessário ter abertura quanto à visão desse tipo de liderança. Assim, os líderes se destacam por serem capazes de projetar e construir instituições, tornando-se os arquitetos da organização, aqueles que irão erguer os alicerces, que irão construir a organização. Além da visão, é necessário que outros dois aspectos para que o líder exerça bem sua função, que é ter paixão e integridade. Ele é apaixonado pela visão na qual ele está proposto a desempenhar, junto a uma integridade. Paixão, prazer pela vida e amor pelo que se faz, combinadas com trabalho duro e persistência em direção ao que acredita. Isso é que dá ao líder a disposição para não acomodar com o que já conquistou, querer ir mais além, mais adiante, não desistir dos obstáculos e transmitir esperança. Esse esbanja esperança aos seus subordinados. A integridade é composta de autoconhecimento, sinceridade e maturidade. O autoconhecimento é uma característica contínua, sendo uma tarefa difícil para qualquer pessoa. Reconhecer suas forças e fraquezas representa um passo importante para a conquista da confiança em si mesmo. Sinceridade baseia-se na honestidade de pensamentos e ações, na devoção de princípios. Maturidade, a beleza de ser um eterno aprendiz, é uma lição importante para quem quer ter a missão de mostrar o caminho a seus seguidores, compreender a dinâmica que nos leva a ser líder e liderado, ensinar e aprender, dar e receber, exigir e servir, possibilitará ao líder o amadurecimento necessário ao desempenho de seu papel. 3. Liderança transformacional e liderança transacional. Para conhecermos bem o conceito dessas duas lideranças, é necessário saber diferenciar as características do líder transformacional e do líder transacional. Vamos lá. Líder transacional. O que são? São aqueles que apelam aos interesses e especialmente às necessidades primárias de seus seguidores, para alcançar os resultados organizacionais desejados. A relação entre líder e seguidor, neste caso, caracteriza-se pelo interesse da troca, oferecimento de recompensas materiais, como promoções, aumento de salário, liberdade no uso do tempo, em troca de esforço empreendido.
Embora os líderes transacionais e os líderes transformacionais sejam considerados carismáticos e visionários, suas ações conduzem os seguidores a direções completamente diferentes e até mesmo contraditórias. O papel do líder transacional assemelha-se mais a um gerente. Utiliza-se do poder manipulativo que se baseia na promessa e concessão de recompensas, como forma de induzir as pessoas a se comportarem de determinada maneira que a organização espera. A equipe ou pessoa que espera recompensa para fazer o que a organização pretende comporta-se de maneira calculista e as relações de trabalho se dão em troca de interesses. Os valores relativos à liderança transacional estão voltados para a mudança de comportamento do indivíduo, que deve estar em conformidade com os padrões esperados da organização, sem necessariamente envolver a mudança de consciência. Liderança transformacional. A distinção mais significativa entre as duas abordagens reside na questão de valores. Valores como justiça, dignidade, moral e liberdade aos quais se refere a liderança transformacional. Os valores estão voltados para o crescimento e desenvolvimento das pessoas e para a mudança de seus níveis de consciência. Foco dos líderes transformacionais. O foco dos líderes transformacionais é o processo de desenvolvimento das pessoas, levando-as a pensar em si mesmas, a trabalhar de forma independente, a dedicar-se a alguma coisa, quer seja um produto ou uma ideia, ao tornarem-se, corajosas, honestas e confiáveis, a buscarem padrões de desempenho que vão além de seu próprio cargo. A transformação corporativa requer mudança de valores e comportamentos cujo ponto de partida se encontra na transformação pessoal do líder. À medida que evolui a consciência dos líderes para o papel transformador que devem desempenhar na empresa e na sociedade, outras abordagens surgem para consolidar o que é essencial, seus valores. Exemplo de líder transformacional. Temos o caso real do Steve Jobs, fundador da Apple Computer, é exemplo de um líder transformacional. Nos primeiros tempos da empresa, ele conseguia inspirar seus funcionários e sua visão de tornar o poder da computação acessível a um grande grupo de clientes, sem a disposição e entusiasmos de seus funcionários para trabalhar longas horas e gerar ideias inovadoras. A Apple nunca poderia ter revolucionado o setor de computadores. Bem, muito obrigado. Chega aqui ao fim, nosso estudo sobre liderança no mercado de trabalho. Até o